Olá, caros amigos do Resenha, tudo bem com vocês? Já se pegaram pensando se um sonho que tiveram não teria sido, na verdade, uma breve visita a uma outra realidade? Ou até mesmo aquela sensação estranha de sua consciência estar sendo expandida além do teu corpo físico? Já ouviram falar também em viagem astral? Em EQMs, que no caso seria a experiência de quase morte? Já tiveram sonhos lúcidos, ou também aqueles sonhos premonitórios? Ou então até mesmo uma das mais temidas por todos, que é a tal da paralisia do sono, que para mim é a mais difícil de lidar. Pois bem, neste canal iremos tratar desses assuntos e tentar entender o que a ciência tem a nos dizer a respeito. Também iremos buscar entender sobre estas experiências pelo lado espiritual da coisa. Nesses primeiros episódios, eu irei trazer relatos vividos por mim ou por pessoas próximas. Mas eu quero saber de vocês. Já passaram por experiências como estas? E gostariam de compartilhar com a nossa comunidade astral? Este é o seu momento. Envie o seu relato para o nosso Instagram, pelo @resenhaastral.oficial, ou para o nosso e-mail, contatoresenha.astral@gmail.com. Meu nome é Thiago Lima e seja bem-vindo ao Resenha Astral. No episódio de hoje, eu falarei um pouco sobre a projeção da consciência. A ciência convencional ainda não possui evidências que confirmem a projeção da consciência, popularmente conhecida como projeção astral, como um fenômeno objetivo da saída do corpo físico. Mas, contudo, existem a conscienciologia e a projeciologia, ciências dedicadas ao estudo da consciência e da projeção da consciência. Elas se fundamentam em uma vasta gama de estudos e livros, tanto nacionais quanto internacionais, produzidos por pesquisadores empenhados em comprovar esses fenômenos. Institutos como o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e o Instituto IPPB, que é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, se dedicam ativamente a estas investigações. Mas afinal, o que é a projeção da consciência? A projeção da consciência ela é referida por diversos termos, dependendo da religião ou da linha de pensamento que se segue, como viagem astral, experiência fora do corpo, desdobramento ou viagem da alma. A projeção da consciência ela é uma experiência no qual o indivíduo se percebe de maneira lúcida e consciente fora do seu corpo físico, um fenômeno também conhecido como projeção voluntária. Essa vivência ela pode envolver a sensação de habitar um corpo astral ou energético distinto do seu corpo material. Nessa experiência, a pessoa sente a sua consciência separar-se do seu corpo físico, explorando outras realidades ou dimensões além do plano material. É relatado a possibilidade de interação com outras consciências projetadas ou até mesmo com entidades que já não possuem mais um corpo físico. Existe também a projeção involuntária, descrita no livro Viagem Espiritual, do autor Wagner Borges, como a saída do corpo sem intenção e sem compreensão imediata do ocorrido, frequentemente associada ao adormecer e ao despertar, quando a pessoa se percebe e está flutuando fora do seu corpo. E aí, já passaram por algo assim? Deixe aqui nos comentários a sua experiência. E para você que deseja se aprofundar mais no assunto, eu deixarei aqui na descrição os links dos institutos que falei anteriormente. Eu recomendo também a leitura deste livro aqui, Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, do autor Wagner Borges. Um livro muito bom e que nos traz uma boa explicação sobre a projeção. Nele tem algumas ilustrações, por exemplo essa aqui, quer ver que eu vou mostrar aqui, Ela nos ajuda a entender melhor e visualizar as etapas da projeção. Como, por exemplo, essa imagem aqui, ela nos mostra a saída do nosso corpo espiritual do nosso corpo físico.
E este livro, ele tem me ajudado muito a entender melhor as minhas projeções. Vocês já ouviram falar desse autor, Wagner Borges? Ou conhecem ou leram já este livro? Deixe aqui nos comentários. Como disse no primeiro episódio, desde criança eu sempre tive uma ligação com o mundo espiritual. Já visitei alguns lugares enquanto estava projetado e algumas vezes acompanhado com alguma outra consciência, que no qual aqui eu vou tratá-lo como um mentor espiritual. E hoje eu irei trazer 2 relatos que são meus, relacionados a projeções que tive. Um quando eu era criança, lá por volta dos 5 ou 6 anos de idade, e o outro não faz muito tempo. Aconteceu em 2023. Quando criança, eu lembro de várias vezes acordar de madrugada chorando. Ora era pesadelo, e ora porque teve vezes que eu estava projetado e não sabia o que estava acontecendo. Lembro que certa noite, após o jantar, minha mãe havia acabado de colocar eu e meu irmão para dormir. Lembro também que era um quarto novo. Meu pai havia acabado de construir e não fazia muito tempo que nós morávamos ali naquela casa. Minha mãe, assim que saiu do quarto, ela apagou a luz e deixou a porta entreaberta, para que a luz do hall não deixasse o quarto todo escuro, pois na nossa família nós temos a crença de deixarmos alguma luz acesa para facilitar a volta do nosso espírito ao nosso corpo. Acabei dormindo logo, porém passado algum tempo, me pego sentado na cama, acordado e assustado. Eu estava ouvindo umas vozes estranhas e muito alta no quintal, mas bem próximo ali da janela do meu quarto. Quando olho para o lado, eu vejo que meu irmão continua dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Mas as vozes não paravam. Comecei a ir em direção ao quarto dos meus pais. Chegando lá, me deparo que eles também estavam dormindo. Aí vocês imaginam uma criança de 6 anos acordada e andando sozinho pela casa, com aquelas vozes muito estranhas, horrível até de lembrar. Pensei comigo, deixa eu ver pela janela, quem é que está lá fora falando desse jeito? E quando eu abri a janela, não havia nada e nem ninguém lá fora. Saí correndo para o meu quarto. Sentei na cama e algo começou a bater muito forte na janela, como que se parecia que queria invadir a nossa casa. Nessa hora, travei e comecei a gritar de medo, pois além de tudo isso que estava acontecendo, olhei para o lado e me vi dormindo. Naquele momento, eu estava em projeção e não sabia. Quando meus pais chegaram no quarto e acenderam a luz, eu acordei gritando e percebi que já estava no meu corpo. E naquele momento, tudo parou. Contei para minha mãe o que houve e ela me disse que não ouviram nada naquela noite. Ela me levou para o quarto para dormir com eles e só assim eu consegui voltar a dormir. Este é um relato de quando eu era criança e sempre que eu lembro dele, eu sempre tenho aquele sentimento de medo. Parece que me marcou muito este conto, este relato. Quando eu era criança, né, como eu disse ali no relato, eu sempre tive essas saídas do corpo e tal, mas a maioria das vezes eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então muitas vezes ali eu acordava chorando, desesperado. E como na minha família, minha mãe, minha família tem um pouco dessa espiritualidade muito ativa, então a minha mãe já sabia mais ou menos como lidar comigo nesta época. Então, essa é uma das histórias que eu mais gosto de contar para poder entender mais ou menos o que é a projeção involuntária. E conforme eu fui crescendo, eu fui tendo um pouco mais de consciência e comecei a aprender a lidar com essas projeções. E o meu próximo relato, eu vou trazer para vocês, que aconteceu recentemente, sobre uma experiência que eu tive de projeção voluntária, que eu já estava consciente do que estava acontecendo.
E como tenho uma certa ligação com o mundo espiritual, algumas vezes fiz projeções sendo guiado por um mentor que me levava para experiências muito curiosas. E essa que vou contar agora é uma das experiências que mais me marcou e que foi muito bom participar dela. Lembro que acordei em projeção e quando percebi, já estava flutuando em direção para fora da minha casa. Eu não conseguia ver o mentor que me acompanhava. Porém, eu sentia que havia uma ligação entre nossas consciências e que me guiava para algum lugar longe dali. Me lembro de ver a cidade do alto, eu sentia o vento bater em meu rosto e ouvia os barulhos daquela cidade. Foi uma sensação muito boa naquele momento, mas passando algum tempo, conseguimos chegar ao local e lá descobri que ia ajudar espiritualmente um casal de idosos, mas eu ainda não tinha entendido como. Eu lembro que era uma casa aparentemente muito simples. Conseguia ver que alguma luz estava acesa dentro dela. E quando atravessávamos o quintal, passamos por um homem de meia idade mais ou menos e que aparentemente ele estava bravo com alguma coisa. E quando estávamos chegando na casa, vimos esse homem saindo dela. Ele não nos viu, pois estávamos em projeção e o homem no plano material. Quando entramos na casa, havia um espírito muito denso, querendo entrar no quarto do casal. Logo que o vi, já corri para segurá-lo e não deixar ele entrar no quarto. Enquanto isso, o mentor que estava comigo começou a direcionar um tipo de energia como se fosse um passe, para que aquele espírito pudesse se retirar do local. Eu não lembro muito bem dos detalhes e do que foi falado pelo mentor. Eu só sei que depois disso, o espírito acabou sumindo. Quando entramos no quarto, eu vejo ali na minha frente algo que só tinha visto em livros ou em vídeos na internet de pessoas falando a respeito. Fiquei muito impressionado. Na minha frente, eu via o casal de idosos com seu corpo físico deitado na cama e acima o seu corpo astral, ligados pela cabeça por um cordão prateado. Neste momento, comecei a ver uma luz de cor azul saindo das minhas mãos e sendo direcionada ao casal, como se fosse um passe igual ao que eu vi o mentor fazendo com o espírito que estava no corredor. Fiquei ali por um bom tempo e enquanto isso o mentor que me acompanhava ia me direcionando aonde eu ia apontar as minhas mãos. Após terminarmos de aplicar essa energia ao casal, eu não consigo me lembrar do que aconteceu. Eu só lembro de acordar naquele momento, já em meu corpo físico, e sentindo uma paz imensa e uma gratidão por fazer parte desta experiência. Por que será que aquele homem estava saindo bravo da casa? Será que essa braveza ali naquele momento seria por conta desse espírito denso que estava dentro da casa? Ou será que é o contrário? Pelo homem ali estar bravo, puxando essas energias negativas, será que foi isso que atraiu esse espírito denso? E por que esse espírito estava querendo entrar no quarto dos idosos? É de se pensar, não é? E o engraçado e legal, né, deste relato é querer saber também, entender por que estávamos ali produzindo uma energia e transmutando para aquele casal. Qual será o motivo que estávamos ali neste momento? E se gostaram do episódio de hoje, então já sabe, deixe seu like, compartilhe essa energia com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E para ficar por dentro de todas as novidades e dos bastidores do nosso canal, siga o nosso perfil no Instagram, @resenhaastral.oficial. Quero deixar aqui a nossa gratidão por sua presença até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima, meus caros viajantes. Quem sabe em uma outra dimensão.